Bom, pessoal, bem-vindos aí. Hoje a gente vai começar a falar sobre logaritmos, que é a continuação da função exponencial. Basicamente vai ser o inverso da função exponencial que a gente viu até agora. Então, logaritmo, considerando uma potência cuja base é um número positivo diferente de 1, seu expoente é um logaritmo. Por exemplo, no caso da potência 2 elevado a 5 igual a 32, chamamos o expoente 5 de logaritmo de 32 na base 2. Então, usando isso de símbolo, a gente pode escrever dessa forma aqui. Então, vejam o seguinte, o 2, que era a base, ele vem aparecer aqui embaixo, pequenininho. O 32, que era o resultado, aparece aqui grandão. E o 5, que era o expoente, é o logaritmo, então ele aparece depois do sinal de igual. A interpretação para isso aqui é o seguinte, que número, ou seja, o resultado do logaritmo será o expoente aqui da minha base, para eu chegar aqui no 32, que a gente vai chamar de logaritmando. Então, a minha pergunta é, que número que eu tenho que levar ao pequenininho para chegar no grande? É isso, basicamente. Tá? Então, aqui está a definição. Então, vejam, o A está aqui, o A está aqui, o A é o mesmo A, o B é o mesmo B, o X é o mesmo X. Então, sempre que eu tiver uma potência, eu posso transitar isso para um logaritmo. Sempre que eu tiver um logaritmo, eu posso escrever isso em forma de potência, e aí eu uso o jeito mais fácil de resolver. Então, aqui nós vamos usar muitas ferramentas que a gente viu no mês passado. Então, o B ele recebe o nome de logaritmando, o A recebe o nome de base, e X é o logaritmo de B na base A. Então, aqui, logaritmo de 81 na base 3. A pergunta é, que número que eu tenho que levar o 3 para dar 81? A resposta é 4. Se eu usar aqui a definição, eu posso escrever isso aqui em forma de potência. 3 elevado a 4 igual a 81. Aqui, logaritmo de 1/4 na base 2. A pergunta é, que número que eu preciso levar o 2 para dar 1/4? A resposta é 2, porque eu posso escrever aqui em forma de potência 2 elevado a menos 2 é 1/4. Mesma coisa aqui, logaritmo de 1/36 na base 1/6. A resposta é 2, porque 1/6 ao quadrado dá 1/36 aqui em forma de potência. Então, a ideia é eu poder sempre fazer essa transição entre expoente, exponencial e logaritmo. Então, aqui a gente vai ver primeiro aqui algumas consequências dessa definição. Então, sempre que o meu logaritmando for 1, ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base positiva, né, a base tem que sempre ser um número positivo, vai ser sempre 0 o logaritmo. Exemplo, logaritmo de 1 na base, sei lá, 12. Que número eu preciso levar o 12 para dar 1? 0, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Quando for igual a base e o logaritmando, sempre vai ser 1 o logaritmo. Exemplo, logaritmo de 12 na base 12. Que número eu tenho que levar o 12 para dar o próprio 12? É 1, né? Eu tenho que levar o número a 1 para dar ele mesmo. Aqui eu tenho uma outra propriedade, então, quando acontecer esse caso aqui, mas ele tiver um expoente aqui, então, log de 12 ao quadrado. Que número que eu tenho que levar o 12 para dar 12 ao quadrado? É ao quadrado, né? 2, então vai ser o próprio expoente. Aqui a quarta consequência é quando o logaritmo está no expoente e a base é a mesma, o resultado é o logaritmando. Então, por exemplo, 5 log de 5 na 7. Vejam que aqui a base do logaritmo e a base da potência que são iguais, então corta e o resultado é o próprio 7. E a quinta consequência é bem parecida com aquilo que a gente usava na função exponencial, né? Então, se os logaritmos têm mesma base, A e eles são iguais, então os meus logaritmandos serão iguais. Então, log de 5 na x igual a log de 5 na 2. Então, aqui, mesma base, então aqui x é igual a 2, né? Só um exemplo aqui. Então, essas são as 5 consequências da definição de logaritmo que a gente vai utilizar e vai facilitar muita coisa para a gente. Então, aqui a gente já tem alguns exemplos. Então, calcule log de 6 na 36. Vamos fazer isso aqui de duas formas. Primeiro, aplicando diretamente a definição, e aplicando as consequências da definição, e depois aplicando diretamente a definição. Então, vamos lá. Log de 6 na 36.
O 36 eu posso escrever ele como 6 ao quadrado. E é isso aqui, entra na terceira consequência da definição. São iguais, logaritmo de base, então a resposta é o expoente. Então, vamos lá, log de 6 na 36. Vamos supor que eu não sei quanto que é, eu vou chamar isso aqui de x. Agora, eu vou aplicar a definição. Qual que é a definição? Log AB igual a x, aqui a elevado a x igual a b. Essa aqui é a definição, tem que decorar ela, ou pelo menos ter no papelzinho quando vocês forem fazer as atividades. Quem é o a? O a é o 6, está aqui o 6. Quem é o x? O x é o x. Quem é o b? O b é o 36. 6 elevado aqui, número da 36, 6 na x, o 36 a gente pode escrever como 6 ao quadrado. Propriedadezinha lá da equação exponencial, mesmo a base cancela, trabalha com os expoentes, x igual a 2, chegamos no mesmo resultado. Então eu posso resolver usando a definição, que vai me gerar daí uma equação exponencial, que a gente já viu no mês passado, ou eu posso usar as consequências da definição, que vai me dar a mesma resposta. Letra B, log de 0,01 na base 10. 0,01. 0,01 é 10 na menos 2. Log de 10, 10 na menos 2. Isso aqui a gente cai na mesma consequência da definição da outra, que dá menos 2. Quero usar a minha definição, vai usar a definição, vai chegar em menos 2 também. Letra C, log de 2, raiz de 2 na base 1/4. Aqui talvez complique um pouquinho, mas não. Aqui nós vamos aplicar direto a definição. Então, dizemos que é igual a x, porque eu não sei quanto ela é igual. Então, vai ser igual a x, aplicamos a definição. De novo, qual é a definição? Log AB igual a x, C somente C, A elevado a x igual a B. O meu A aqui é 1/4. O meu x aqui é x. O meu B é 2 raiz de 2. Ótimo. Para a gente resolver isso aqui, vamos deixar tudo no 2. Então, 1/4. 1/4 é 2 na menos 2. Por que 2 na menos 2? Porque daí isso aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, fica 1/4. Então, isso aqui é 2 na menos 2 elevado a x. Raiz de 2, vimos no outro conteúdo que eu posso escrever ele como expoente. Tá? Raiz de 2 é 2 elevado a meio. Aqui eu fico com 2 vezes 2 elevado a meio. Agora a gente precisa aplicar as propriedades da potência que a gente conversou lá no mês passado. Então aqui é uma potência de potência, multiplica os expoentes. Aqui é uma multiplicação de potência de mesma base, soma os expoentes. Mesma base, cortou as bases, trabalhou só com os expoentes. Menos 2x igual a 3 meios, x igual a menos 3 quartos. Isso está resolvido a questão C. Questão 2. Calcule log de 1,4 na base 10, use 2 igual a 10,0301 e 7 igual a 10 elevado a 0,845. Então vamos lá. Log de 10, 1,4. Não sei quanto é isso, igual a x. Vamos usar a definição, então aqui vai ficar 10 elevado a x igual a 1,4. Ok. Nós precisamos usar 2 e 7, porque o exercício está dando para a gente. Vamos deixar tudo aqui em função de 10. Então, 10 elevado a x. 1,4 é 14 dividido por 10. E aqui, 14 é 2 vezes 7, para eu usar os dados do problema. Então, 10 elevado a x igual a 2 vezes 7 dividido por 10. O 2 eu vou trocar por 10 elevado a 0,301. O 7 eu vou trocar por 10 elevado a 0,845. 10 elevado a x igual a 10 elevado a 0,301 vezes 10 elevado a 0,845. Tudo isso aqui dividido por 10. Só utilizar as propriedades da potência aqui agora. Então, aqui em cima eu tenho uma multiplicação, eu vou somar. Então, 10 elevado a x igual a 10 elevado, vai dar 6, 4,
2, 1, né? 11. 1,146 dividido por 10. Divisão, subtrai os expoentes. Então aqui eu vou ficar com 10 na x igual a 10. Aqui o expoente é 1, então vai ficar 0,146. Mesma base, cortou as bases, x igual a 0,146. Então, a gente vai usar muita coisa do mês anterior, porque, em geral, nesse tipo de exercício, a gente vai transformar o logaritmo numa equação exponencial que a gente, teoricamente, já sabe, ou ao menos deveria saber resolver já. Questão 3, determine o valor da expressão. Essa expressão aqui ela vai cair direto nas consequências da definição. Então, vamos olhar termo a termo. Este primeiro termo aqui é a terceira consequência da definição aqui. Quando a base é igual ao logaritmando, eu tenho um expoente. O meu expoente aqui é 3, então isso aqui é igual a 3. Mas, esta consequência aqui, esse termo aqui, ele tem um 1 aqui no logaritmando. Quando tem um 1 no logaritmando, é 0. Esse aqui eu tenho um logaritmo no expoente de mesma base que a base da potência, corta, sobra o 5. Então, essa expressão aqui é 8, aplicando diretamente aquelas 5, no caso aqui 3, consequências da definição. E com isso, então, a gente acaba de falar a definição de logaritmo. No próximo vídeo, a gente vai vir com as propriedades operatórias do logaritmo, para aí sim a gente conseguir fazer operações com logaritmo. Por enquanto, a gente só sabe calcular logaritmos, utilizando a definição ou utilizando as consequências da definição. Com a definição, nós cairemos numa equação exponencial, que é o conteúdo do mês passado. No próximo vídeo, então, propriedades operatórias do logaritmo. Um abraço e até a próxima.